Queridos irmãos, a paz do Senhor, podeis tomar assentos. Quero louvar a Deus por este momento tão especial que Deus tem nos preparado. Quando agora à tarde nosso pastor nos passou uma mensagem que estava em viagem, se eu poderia fazer uso da palavra de Deus esta noite. E eu não sou maluco de dizer que eu teria um compromisso ou que não poderia. Então, a cada um de nós que temos uma oportunidade, até para dar uma saudação, é um presente de Deus, que Deus está lembrando de nós, de cada um dos que aqui sobem. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, Flausilino, e nossos agradecimentos pela confiança de nos ter dado o púlpito esta noite, de nos ceder para ministrar a santa palavra de Deus. Eu quero ler junto com os irmãos no Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 1 ao 21, trazendo esta noite um tema: equilíbrio para uma vida saudável. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 ao 20. Que nos diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era passada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tem partes comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, e tomando as suas vestes, e assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis: Porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vos deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façar-vos também. Na verdade vos digo que não há servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora, vou-lo digo antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. O que nós vamos trabalhar esta noite, no estudo da Palavra de Deus, como eu já disse, equilíbrio para uma vida saudável. O equilíbrio tem na área familiar, na área financeira, o equilíbrio no respeito à liderança, o equilíbrio na obediência e na submissão
a Deus, o equilíbrio ela abrange várias áreas. Depois adentraremos em outros assuntos para ver o grande equilíbrio na vida de alguns homens de Deus. Mas aqui, queridos, o que me chamou muito a atenção na leitura desta palavra, sim, o equilíbrio na vida de Jesus, que nos deixou o maior exemplo de respeito, de amor, de carinho, um respeito de não demonstrar vingança, de não contra-atacar, o equilíbrio, mesmo no sofrimento, tem que ser demonstrado. Porque veja bem, o Senhor Jesus, ele sabia que Judas iria traí-lo, que Pedro iria o negar. Jesus sabia que os discípulos, por algum tempo, todos iriam o abandonar. Não é fácil a gente saber que um amigo, aquele que ceiamos juntos, que temos uma comunhão juntos, de repente, alguém diz, ó, ele está te traindo. Você pode não acreditar que esta pessoa que você está o ajudando já há 10 anos, ele está falando mal de você. Isso estava, sem dúvida, no momento que Jesus estava sentindo tudo isso. Mas no momento exato, ele nos dá o maior exemplo de equilíbrio. Quando ele levanta da ceia, tira as vestes, toma uma toalha, cinge-se, ponha água na bacia, todos ali sentados. Ninguém entende nada, mas Jesus começa a lavar os pés de Pedro e seca com grande amor. Ele podia olhar para Pedro e dizer, Pedro, estou perdendo já a paciência com você. Você vai me negar. Mas ele não olhou aquele momento. Lava os pés de Tiago e outro. Para mim, o mais grave, ele chega em Judas. Quando ele chega em Judas, sabendo que era o traidor, que iria lhe trair. Pensa bem, irmãos. Nós, muitas vezes, no nosso momento eufórico, de impaciência, que se deparar com um quadro desse, a gente pode perder o equilíbrio e daria vontade até de dar um puxão, torcer o dedo de Judas. Tudo aquilo que o mestre estava fazendo, estavam em comunhão juntos, participando de um momento nobre, especial, em oração, em confraternizações de adoração ao Pai. Eu acredito que Jesus ali, ele começa a lavar os pés de Judas, pega a toalha
e com um carinho muito grande, penso eu que ele olha para Judas: você não merece. Mas o meu amor supera tudo. É equilíbrio. É equilíbrio. Que muitas vezes a falta de equilíbrio tem trazido tanto transtornos na família, na igreja, pela impaciência. Mas esta noite, queridos, esta noite, a palavra que está nos sendo dirigida aos nossos irmãos, às famílias pela internet. Não tome decisões precipitadas. Não tome decisões precipitadas em palavras, em atitudes, em ações. O equilíbrio é a melhor forma de termos nas nossas vidas para que possamos ter uma vida saudável, de regozijo, de alegria diante de Deus. E é esse exemplo de equilíbrio que Jesus, sabendo que tudo isto estava acontecendo e queria acontecer, ele, naquele momento que ele levantou da ceia, ele poderia se dirigir para fora e falar: ó, ficam todos aí, porque aqui tem 3 graves assuntos, problemas, que eu estou insuportável. Não, ele não revelou nada a Pedro, não revelou nada a Judas, não revelou nada aos 12 discípulos. Simplesmente, ele demonstrou o verdadeiro amor. Ele demonstrou a verdadeira no equilíbrio, a paciência e a misericórdia. O equilíbrio, ele significa a estabilidade mental e emocional. Quantos problemas nós temos visto? Quantas gravidades nós temos percebidos que muitas vezes, por causa do desequilíbrio de uma palavra, nós perdemos a bênção. O desequilíbrio de uma atitude, nós deixamos tudo cair por terra. Muitas vezes a atitude de uma palavra grosseira para um irmão, para uma irmã, naquele desequilíbrio, nós perdemos uma amizade. Muitas vezes o desequilíbrio diante da congregação, que já passamos por isso, que muitas vezes você chega no culto, já sabendo do que está acontecendo, daquela gravidade, que dá vontade de dar um grito, de falar: sai daqui. Mas não, você pede a misericórdia de Deus, porque o equilíbrio, ele traz um grande resultado de conquista, de ajuda, de misericórdia para o nosso próximo. E esta noite, ao receber esta palavra, em que Jesus nos deixa aqui
este exemplo de não declinarmos para um lado nem para um outro, de perdermos a paciência, de rejeitarmos aquilo que Deus está nos dando. Veja bem, depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes, assentou outra vez à mesa e disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Porque naquele momento ninguém entendia nada, ninguém sabia de nada. É como uma palavra ministrada, mas está tendo algum significado? Está tendo. Porque tem alguém esta noite, não só aqui, mas pela internet, que está a um ponto de perder o equilíbrio. Mas Deus está dizendo: anda em retidão. Anda em retidão. Não saia da linha. Segura as palavras. Toma atitude e aguarda. Porque através do equilíbrio, você vai reconquistar o seu patrão. Você vai reconquistar a tua família. Você vai reconquistar o teu filho. Você vai reconquistar o teu emprego. Você vai reconquistar os teus bens. Quando falamos a respeito de Davi, no livro de 1 Samuel, no capítulo 22, nós vemos na vida de Davi um equilíbrio total que é de fazer inveja para qualquer crente. Porque nós lemos que então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-nos seus irmãos toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se estava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Por que estamos lendo esta palavra? Porque ali naquela caverna estava um moço, abalado, angustiado, aflito, até emocionalmente, quase perdendo o equilíbrio. Por quê? Davi, em um determinado dia, na casa do seu pai, todos nós conhecemos, ele foi ungido para ser o futuro rei de Israel. Diante dessa situação, Saul, atormentado pelos espíritos maus, sem saber o que fazer, chega alguém para ele e diz: Saul, meu rei, eu conheço um moço. Foi a pedido dele, que trouxesse alguém que tocasse harpa. E ele disse: conheço um, que é o filho de Jessé. E ele toca muito bem. Toca bem demais. Como diz, é obediente a Deus, é um servo de Deus, é um moço abençoado. Então trazei ele. Davi vai para lá, começa a tocar harpa, quando os espíritos maus pegam Saul. Davi, submisso, obediente a Deus, agora começa a sofrer uma grande perseguição, a um ponto de quase perder a vida, quando Saul, por inveja, por algumas vezes lançava as flechas em Davi. Se Davi não saísse, ali ficava
preso com as flechas na parede, um sofrimento tremendo. Davi chega a um momento de obediência a Deus, de não aceitar uma derrota perante um gigante chamado Golias. Aceita o desafio, mata Golias. Davi, um determinado dia, se faz de doido, com a saliva saindo pela boca, se fazendo de doido, de louco, para fugir diante do rei, que o reconheceram. Davi então foge, em um sofrimento muito grande, não acreditando o que estava se passando com ele. Assim somos nós. Aos dirigentes, aos pastores, aos obreiros, a qualquer um de nós, que fazemos a obra de Deus, que muitas vezes entregamos totalmente a Deus, que somos dizimistas, que somos ofertantes, que fazemos o melhor para a obra do Senhor. E muitas vezes, diante de uma certa situação, de uma perseguição, daquilo que Deus permite, e a gente não está entendendo do que Deus está trabalhando para nos trazer uma edificação, um aprimoramento, um crescimento no dia de amanhã. E Davi não entendia. Poderia até Davi dizer, mas espera aí, fui separado para futuro rei de Israel, quase morri, não aguento de uma perseguição. Mas um dia também, antes desse assunto aqui de completarmos mais para frente, um dia, Davi dá um exemplo de um equilíbrio total. Equilíbrio de submissão, de obediência a Deus. Davi fugindo, ele encontra quem, pastor Onésimo? Dormindo lá na caverna. Saul. Alguém disse para ele, ei, meu senhor, é agora. O que você está passando na mão desse rei, agora está em tuas mãos. Pode acabar com ele. Davi, eu acredito, que olha assim, falou, meu filho, não me leve a mal, mas aqui tem equilíbrio, submissão a Deus, respeito à minha liderança, respeito ao meu líder. Davi vai lá, devagarzinho. Ele ficou até preocupado de cortar um pedaço das vestes, porque quem tem temor, irmãos, quem tem temor, ele é um respeito total. Davi de longe, ei, Saul, rei Saul, quem está falando? Sou eu, teu servo. O que você quer? Poderia Davi, não expressou tanto, mas dizer, com tanta perseguição, com tanto sofrimento, com tanta luta, ao ponto de quase me matou, eu não lhe fiz nada, meu senhor. Ó o respeito, aqui está, enquanto o senhor dormia, eu rasguei um pedacinho, podia ter te matado. Equilíbrio de respeito, equilíbrio de submissão, equilíbrio de obediência, equilíbrio de misericórdia. Isso não aconteceu só uma vez, mas por outra vez também. O moço também disse, olha aí, está aí, agora está contigo, meu senhor. Não. Por 2 vezes Davi disse, ai de mim, eu levantar contra o ungido do Senhor. Um certo dia, eu ouvi do pastor Hidecásio Takayama, presente em um culto, ele ministrando, ele
estava passando uma luta, uma perseguição com seu pastor. Mas ele não estava entendendo o que Deus estava fazendo para preparar a ele, para prepará-lo para o seu futuro. O seu pastor, ele dizia, meu pastor, era uma perseguição. Brigava comigo, jogava indireta. Eu não entendia, ele falou, não vou contar um terço que eu passei na mão do meu pastor. Ele disse, chegou um ponto de eu falar, Deus, quebra a perna desse homem. É muitas vezes o desequilíbrio. Mas naquela noite ele falou, queridos, como foi bom ter apanhado. Como foi bom ter sofrido na mão do meu pastor. Como foi bom ele ter judiado de mim. Porque quem conhece Decásio Takayama sabe, né, pastor Onésio, porque é um dos grandes pregadores, já foi mais, eu sei que continua. É um instrumento na mão de Deus. Quando Deus usar o seu pastor, quando Deus usar o seu líder, seja de que forma for, entenda-o e tenha equilíbrio. Porque eu já vi vários pastores, dirigentes perder a bênção de Deus. Em uma reunião de obreiros, isso há 30 anos atrás, eu estava presente numa reunião no templo cheio ali na Major Marcelino, no Ministério de Madureira, quando o pastor Lupércio lá do púlpito. Quem conheceu o pastor Lupércio? Eu não sei. Misericórdia, tem vários irmãos aqui, que bênção. Te batizou? Que lindo, olha, coisa linda, fico feliz. Foi o nosso grande patriarca também ali no Brás. Pastor, fulano de tal, o senhor vai para a cidade assim, 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 pastorear aquele campo. O obreiro se colocou de pés. Pastor, eu não posso. Para mim não dá. Desequilíbrio total. Desequilíbrio total. Nunca mais, sem dúvida, reconquistou aquilo que Deus queria dar. Hoje, eu falo do que eu vivo e vi e ouvi. Estamos falando de equilíbrio. Pastor Aguinaldo, pastor Onésio conhece, os irmãos conhecem o nosso jornal, amigo meu de infância, me batizei aos 15 anos, ele se batizou aos 16 anos, em Santo Amaro, fomos batizados pelo pastor João Galdino de Lima. E lá nós se separamos, fui para o Ministério de Madureira, mas ele estava dirigindo uma congregação na Pedra Branca. Mas antes disso, ele dirigiu uma congregação muito boa na Casa Verde. E um dia o pastor Daniel, que foi nosso pastor setorial, ali o convidou e falou, pastor Aguinaldo, o senhor, por gentileza, vai assumir aquela congregação ali na Cachoeirinha. É lógico que quem está em um templo bonito e vai para um templo pequeno, ele fica triste. Ainda mais quando ele chegou com a família dele, na primeira chuva, era um salão pequeno, teve todos que recuar para o lado porque chovia. Mas ele teve um respeito, o equilíbrio pela liderança. Ele assumiu de lá, ele assumiu Pedra Branca. E teve algumas perseguições, o qual ele me falou, que ele estava quase desanimando. Para irmos mais para frente, o que acontece? Onde está o pastor Aguinaldo hoje? Presidindo o campo de Jardinópolis.
quando o pastor Zé Wellington, naquele carinho, naquele amor, falou para ele: meu filho, Deus tem muito para fazer com você ali, e muito te abençoará naquele lugar. E hoje, o trabalho está crescendo, se desenvolvendo. Por quê? Porque o equilíbrio de obediência e submissão à sua liderança. Possa ser, como eu já tive um dirigente, eu era diácono, um pastor, irmão Sebastiãozinho, era em um barracão que nós congregávamos, isso há muitos anos atrás. E era aquele homem que, quando ele estava ministrando, com aquele carinho, ele ia falando, e aí vinha tosse, e abaixava, a gravatinha meio assim, tá, na sua simplicidade. Mas todos nós tínhamos um equilíbrio de respeito por aquele homem, porque era ungido de Deus. E o equilíbrio que nós temos que ter, seja até no momento de sofrimento, no momento de angústia, no momento de prova, o equilíbrio é o resultado para a nossa grande conquista e para a nossa grande vitória. Vigiemos para que não perdemos o equilíbrio. Porque quando se perde o equilíbrio, se cai. Alguém aqui já teve alguma experiência, irmãos? Não é fácil. Que você vem, tá aquele trupicão assim, você quer levantar, vai levantar até que cai. Perdeu o desequilíbrio, você vai se machucar. É terrível. A não ser quando tem alguém do lado, oh, graças a Deus que você me segurou. Em nome do Senhor Jesus, não perdemos o equilíbrio por nada. Um dia, isso faz muitos anos, eu estou dizendo um dia, lá em Paraná, meu avô que contou. Eu nasci no Paraná. E tinha um almoço na casa de um irmão, e foi convidado um diácono que estava em prova para o presbitério. Estava a família toda, e deu 11 horas, deu 11h30, o almoço não saía, deu 15 para o meio-dia, deu meio-dia. Aquele irmão abriu a boca para um momento inesperado, de um desequilíbrio total. Quem estava à prova para o presbitério abriu a boca e disse: já são meio-dia e pouco, eu trouxe a minha família aqui para morrer de fome? Não prestou. O dirigente estava ali e falava: se esse não tem equilíbrio agora, imagina esse homem perante uma igreja. Chegou o dia da consagração, o pastor, na sua sabedoria, ficou em silêncio, passou, não apresentou, não levou. Irmãos, esta tarde eu disse a Deus: Senhor Deus, o Senhor sabe que o teu servo está com a palavra. Eu estudei, mas coloca palavras na minha boca ao abrir. O que eu estou dizendo aqui, eu não estou lendo algum papel para transmitir. Mas esta noite está tendo um alerta para alguém. E vou falar, não é para alguém, é para mim. Que preciso desta palavra, que diante do equilíbrio, nós termos vigilância. Então aqui o que nós lemos sobre Davi, veja bem, irmãos, Davi,
estava se preparando para tomar o reinado futuramente. Não aguentava mais. De uma luta, Davi vai, se esconde na caverna de Adulão. Fica ali escondido. Talvez sentado, com a mão na cabeça, na testa, assim, preocupado. O que iria acontecer, o que estava acontecendo. Você já viu aquele momento que você dá tudo, faz tudo. Você acha que está abençoando demais e passando por uma luta. E que você fala, meu Deus, não estou entendendo. Até abre a boca para dizer, eu não aceito esta situação. Não estou sem entender. Isso se passou com Jó, que Jó não entendia o que estava acontecendo. Mas Jó, no seu equilíbrio total, no seu sofrimento total, nunca abriu a boca para murmurar, mas de dizer, eu sei em quem tenho crido. Que esta noite, olha para Davi, irmãos. Davi estava ali que, por ele mesmo, ele não queria receber ninguém. Mas chega seus irmãos, seus pais, e entra para dentro. Eu sei que ali teve um diálogo familiar. Um conselho de paz. Está ali, de repente, Davi, a Bíblia não revela, não fala, mas, irmãos, é uma conversa familiar, vamos dizer assim. Ô, meu filho, Deus te separou. Fique em paz. É luta. Deus não dá nada de graça, não. Tem que pagar um preço. É prova. Porque lá na frente tem mais. Mas mãe, pai, eu já quase morri na mão de Saul. Uma perseguição, mas fique em paz. Já começa aquele barulho. Irmãos, espere, o que é esse espaço? O que é esse barulho? Que naquele silêncio, irmãos, até uma pedra que caía, se ouvia, não é verdade, irmãos? Aquele monte de homens chegando, 400 homens. O que vocês querem? A Bíblia fala que eram homens que estavam em apertos, endividados, espírito desgostoso, tudo arrebentado. Davi, naquele momento, poderia perder o equilíbrio e dizer, olha, suma daqui. Não estou com paciência para receber ninguém. Já chorei demais. O que vocês querem? Nós estamos em aperto. Nós estamos endividados. Davi olhava um para um por um, e via no semblante de cada um, todos desgostosos, com semblantes de sofrimento, semblantes abatidos, semblantes caídos. Irmãos, mas o equilíbrio na vida de Davi nos traz alegria esta noite. Não tinha bancos, não tinha cadeiras, não tinha banheiros para recepcionar 400 homens, não tinha cafezinho, não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Faz favor,
Pode entrar. Se acomodem aí. O que eles queriam? Eles não foram ali por um acaso. Eles foram para receber uma palavra. Encontraram um moço angustiado, um moço que estava sofrendo, um moço também desesperado, um moço, mas não estava destruído, porque Davi sabia em quem ele cria. Porque um dia Davi disse: você, Golias, você vem a mim com espadas e varapaus, mas eu vou a você em nome do Senhor Deus dos exércitos. Era esse Deus que Davi cria, estava crendo ali dentro. E eles foram em busca de um conselho. Imagine, irmãos. Imagina, o que eu vou falar aqui, não fala que ninguém já passou por isso e passa, não. Tem dia que um dirigente, irmãos, ele chega em uma congregação para dar uma palavra que ele não sabe nem o que ele vai ministrar. Não é porque ele não estudou, não. É que a luta, muitas vezes você vê a mim, vê o irmão Nilton, vê um obreiro do bonito, uma irmã bonita assim, bem vestida. Esse obreiro esse é o cara. Aí, não abrir, tem dia que chega na igreja que ele dobra o joelho e ele começa a orar: Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Já desfolhei a Bíblia, e ele lê a Bíblia, e é conhecedor, mas tem noites que vai para lá e vai para cá, e não consegue nem descobrir diante de tanto sofrimento. É ou não é, irmãos? Mas é naquela noite que ele pensa que não tem nada, que ele está arrebentado, que passou um dia calcicante trabalhando no sol, que diante da sua conta bancária o arrebentou, que diante de um cliente ignorante o ofendeu, e que diante de um momento na sua família com seu filho que não sabe onde está, ou o que está acontecendo, a cabeça dele não está no lugar, mas ele vai para o culto, porque é o pastor da igreja. Mas ao levantar, ali ele encontra homens e mulheres endividados, problemáticos, sofredores, angustiados, atribulados, que está ali aguardando uma palavra, um conselho de um pastor. E o pastor, no abrir da sua boca, Deus começa a usá-lo, Deus começa a abençoá-lo, Deus começa a lhe direcionar, Deus começa a lhe dar tudo. Aí quando chega no final do culto, ou que ele vai embora, ele recebe uma ligação: pastor, pastor, o senhor hoje estava nota 10. Como assim? Meu pastor, eu fui para a igreja hoje, olha, que não estava nem com vontade de ir, que eu estava num sofrimento tão grande, mas Deus te usou, meu pastor, de um jeito tão grande, tão lindo, que foi para mim um presente de Deus. Obrigado, meu pastor. Ele falou: que coisa linda, que coisa maravilhosa. Assim foi Davi, irmãos, quando recebeu todo mundo ali. A Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que Davi, ao olhar para todo mundo, eu acredito plenamente, irmãos. Falei: olha, gente, eu não tenho nada não. Meu sofrimento é igual ao de vocês. Mas Davi era o pastor. Toma o altar naquele momento e diz: eu vou trazer uma palavra para vocês aqui. O Senhor é meu pastor, nada nos faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma,
Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, ó Deus, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E tem mais, gente. E todo mundo ali, né? De olho arregalado. Eu penso assim que a ministração de Davi. E tem mais, ó. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi no altar. Eu acredito que ele toma mais uma palavra e diz: gente, eu sei que vocês estão em aperto, em angústia, em desespero, mas o Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Tem mais, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Portanto, confiai no Senhor, esperai no Senhor, porque Ele é a nossa esperança, é a nossa força. Ele guerreia por nós, Ele peleja por nós, e jamais vamos perder uma batalha. Equilíbrio para uma vida saudável. E é isto que Davi achava que não tinha nada, que não tinha nenhuma palavra. Mas é no abrir da nossa boca é que Deus nos transmite a palavra, é o equilíbrio. Quando nós lemos a respeito de Paulo, olha que coisa linda, irmãos. Eu vejo na vida de muitos discípulos, na vida de muitos apóstolos, profetas, o equilíbrio total. Mas veja bem, um homem encarcerado. Irmãos, quem está dentro de uma cadeia, até inocente, ele está feliz? Fala para mim. Porque ele deixou a família do outro lado, está angustiado, está aflito. Mas Paulo, mesmo preso, ele diz, no capítulo 4 aos Filipenses: portanto, meus irmãos e muito queridos irmãos, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estáis firmes no Senhor, estáis assim firmes no Senhor. Rogo a Evode, rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai. Isso é quem está preso. Não é quem está solto, não. É quem está preso, pedindo para se regozijar. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Olha bem, depois de tudo isto, na continuidade do versículo 10, um homem equilibrado,
que, sem dúvida, no seu sofrimento de prisão, aí ele abre a boca novamente para dizer: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. E ele disse, é como dizer assim: olha, eu estou aqui em prisão, vocês estão orando por mim, mas nada abala a minha fé. E ele diz, não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. O verdadeiro equilíbrio começa aqui. Paulo dizendo, sei estar abatido, e sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso, queridos irmãos, queridas irmãs, as nossas famílias, ouvintes que estão em casa. Quando Paulo ele transmite esta palavra, não é porque Paulo estava em uma liberdade total, tomando um sorvetinho, tomando um suco, comendo um bom alimento, não. Ele estava comendo o alimento da cadeia, em um sofrimento muito grande, mas ele mostrando para a igreja, aos irmãos filipenses, que o equilíbrio total estava trazendo ele diante do equilíbrio da oração, da perseverança, do equilíbrio do jejum, da paciência, estava trazendo a ele um refrigério, uma fortaleza muito grande, que ele estava preparado a prosseguir a sua jornada. Todo o equilíbrio, seja diante do sofrimento, nós temos que saber suportar. Para encerrar, quando nós nos deparamos com Pedro, ali também preso, que a Bíblia diz que tinha ali, naquele momento, 2 homens o guardando. Diz que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração por ele a Deus. Naquela mesma noite, depois da festa, Herodes iria tomar uma atitude de, sem dúvida, matá-lo. Mas, irmãos, Pedro, naquela noite, a Bíblia diz que Pedro, ele, sabendo do que estava acontecendo e do que iria acontecer, qual a atitude de Pedro? Me tira daqui? Não. Seus covardes? Não. O que é que vocês estão olhando para mim? Não. O que é que eu fiz para estar preso? Não. Pedro, simplesmente, ele estava deitado, tirando um cochilo. Equilíbrio na obediência, na submissão a Deus. Penso eu que o sono era tão bom que Pedro estava até dando uns arroncados ali. Alguém olhava para ele e falava assim, o soldado, não é possível. É doido. Vai morrer? Está dormindo? Ah, irmão, se era eu estava ali esperneando, estava ali apavorado, preocupado. Se fosse você, estava preocupado. Nós muitas vezes, por uma determinada luta de uma prova, muitas vezes está dormindo à base de remédio. Outra hora, perde o sono à noite. Deus, eu não aguento, eu não suporto, que é isso? Pedro estava ali tranquilo, dormindo. E a igreja, ele sabia que lá na casa da irmã Maria, estavam intercedendo por ele,
estava orando por ele. O equilíbrio trouxe ele de uma forma de confiança até para que ele dormisse. Deus está dizendo esta noite: não perca a sua paciência, não se aflige, espera mais um pouquinho, não desespere. O que Deus tem para te dar está chegando, o que Deus tem para fazer está chegando, o que Deus tem para realizar está chegando. Não tome essa atitude grosseira que você está pensando de tomar. Muitas vezes uma palavra precipitada, como eu disse no início, uma atitude precipitada, uma ação precipitada, um olhar precipitado, um tapa precipitado, acaba-se tudo. Mas esta noite, Deus tem algo para você. E eu quero louvar a Deus com um hino. Ao final desta mensagem, louvo a Deus, que tem uma direção muito linda. E eu tenho certeza que o resultado vai fluir na vida de muita gente. Louva a Deus comigo. 61 da harpa cristã. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que fala de vida e amor tomará conta de ti. Vamos ficar de pé? Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda prova, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que é teu amado pastor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Ele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda parte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que nos dá poder e valor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Ele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Chegando a morte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo será teu fiel condutor. Todos juntos. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Senhor Deus, nós te damos graças. Te louvo, a Deus, diante desta palavra, que eu sei que vai fluir muito na vida dos teus filhos, das tuas filhas. Quantos aqui chegaram, ó Deus, esta noite com o coração quebrantado, angustiados, aflitos, e aos nossos irmãos pela internet também,
que esta noite receberam uma palavra, que o equilíbrio, ó Deus, nos trará grande resultado. Te louvamos pelo que o Senhor tem feito, está fazendo, e sei que muito mais vai fazer, em nome do Senhor Jesus.